de começar essa aula, eu só quero deixar avisado que se tu vê algum rabo passando, é os meus gatos que decidiram que agora eles querem ficar no escritório bem na hora que eu vou gravar. Hoje eu vou te falar sobre o temido agendamento, que muitos gurus do marketing ultimamente eles têm trazido o agendamento, que é uma ferramenta que o próprio Instagram oferece, como um grande vilão do alcance. Só que ninguém te explica a lógica do porquê que eles seriam contra o agendamento. Mas hoje eu vou te explicar a lógica do porquê muitas pessoas são contra o agendamento e, claro, te mostrar o porquê que tu não precisa ter medo dessa ferramenta. As primeiras horas e principalmente os primeiros minutos de uma publicação ajudam o algoritmo a entender que a tua publicação ela realmente é boa, que ela é relevante quando o teu público ele valida ela. Então ele curte, ele comenta, ele compartilha, ele salva. Então se a pessoa faz um comentário dentro da tua publicação e logo em seguida tu já consegue responder aquele comentário, quem sabe até mesmo fazendo uma outra pergunta para que ela volte e faça um novo comentário, o algoritmo ele entende que são mais e mais comentários, então são mais e mais pontos positivos de que aquela publicação foi validada. Porém, tu também precisa atender, precisa trabalhar nos teus projetos e não pode viver um dia em torno do Instagram. É o Instagram que tem que se moldar a tua rotina e não o contrário. Então, se tu sabe que tu vai atender até as 11 horas e tem das 11 ao meio-dia para almoçar, para descansar, tu pode agendar a tua publicação entre esse período e colocar na tua agenda, quem sabe, que tu vai estar disponível ali cerca de 5, 10 minutos antes da publicação sair e cerca de 15, 20 minutos depois da publicação sair. Assim tu já pode responder nos primeiros comentários, tu pode estar olhando os stories das pessoas que te acompanham, procurando uma chance de conversar com elas. Então, se elas abriram uma enquete e tu achar que é plausível responder, se elas abrirem uma caixinha de perguntas, se tu tiver alguma dúvida em relação ao que elas perguntaram, ao trabalho delas, se for um story que abre uma chance para te responder, para começar uma conversa no direct, melhor ainda. Porque principalmente quando tu tem uma conversa em aberto com aquela pessoa, com aquele perfil, o Instagram ele entende que vocês são muito próximos. Então tu vai receber as publicações dela e ela vai receber as tuas, claro, caso vocês se sigam. Ou seja, a pessoa te seguindo e tendo uma conversa em aberto contigo, ela vai receber as tuas próximas publicações enquanto o Instagram entender que tu é relevante para ela. Primeiro tu precisa começar definindo quantas vezes na semana tu vai postar e seguir essa frequência, porque o Instagram ele precisa confiar em ti para entregar as tuas publicações. Ok, defini que vou postar então na segunda, na quarta e na sexta-feira. Daí eu vou olhar dentro da minha agenda nesses dias quais são os horários que eu vou ter livre. Na segunda-feira eu vou ter meio-dia, na quarta-feira eu vou ter às 3 da tarde e na sexta-feira eu vou ter às 5. Então esses são os horários que eu vou agendar as minhas publicações. Uns 10 minutos antes de postar eu vou entrar no Instagram e vou começar a interagir com as pessoas que me seguem. Vou fazer uma sequência de stories falando sobre aquele tema que eu vou trazer dentro do meu conteúdo. Então, por exemplo, vou trazer sobre dieta low carb. Eu vou começar a puxar um assunto ali sobre dieta low carb, dando a minha opinião, abrindo uma caixinha de perguntas para que as pessoas possam tirar dúvidas sobre. Daí eu vou fazer a minha publicação, vou interagir um pouco mais com as pessoas que me seguem, fazendo aquela lógica de ir olhando os stories, procurando oportunidades para interagir com aquelas pessoas e vou continuar aquele tema dentro dos meus stories, repostando aquela publicação que eu fiz, chamando as pessoas para interagirem, para fazerem comentários ali dentro daquela publicação. Se tiver um comentário que tu achar interessante, falar um pouco mais sobre ele. Então, teve uma pergunta interessante ou uma opinião interessante dentro dos comentários, tu pode tirar um print daquilo e continuar com aquela pergunta dentro dos teus stories. O que pode acontecer em conteúdos onde tu tá trazendo a tua opinião sobre um assunto mais polêmico, quando aquela publicação tem um alcance um pouco maior, vão aparecer pessoas discordando da tua opinião. Então, alguns comentários tu pode tirar um print, daí tu posta ali nos stories tirando o nome da pessoa e a foto e rebatendo o que ela falou. Então, por exemplo, ela trouxe um argumento que seria ao contrário do que tu falou, ou tu é contra, digamos, determinado assunto. Aí a pessoa vai ali e faz um comentário trazendo argumentos do porquê que ela é a favor. Aí tu pode tirar um print, postar nos stories e rebater aqueles argumentos, reforçando o porquê que tu é contra. Então, assim tu vai estar sempre continuando aquele tema dentro dos teus stories e vai fazer com que o teu público ele tenha interesse em consumir assuntos sobre aquele tema, consequentemente em consumir o teu conteúdo. E aqui eu trouxe um exemplo de um assunto mais polêmico, mas tu pode usar isso com conteúdos do dia a dia. Então, por exemplo, eu trouxe ideias de cafés da manhã gostosos com proteína. Então eu posso começar esse tema desde manhã dentro do meu perfil. Eu posso mostrar ali o meu café da manhã, enfatizar qual é a proteína que eu estou usando, abrir uma caixinha de perguntas para que a pessoa me conte qual é o objetivo dela, quais são as dificuldades dela em relação à proteína no café da manhã, e daí eu vou dando ideias para ela. Então, por exemplo, eu abri essa caixinha de perguntas
perguntas e a pessoa me falou que o objetivo dela é emagrecimento. Eu vou usar aqui o meu caso, tá? O objetivo é emagrecimento, mas ela não consegue consumir coisas salgadas de manhã, só consegue consumir coisas doces. Então, o ovo já tá fora de questão de manhã, que seria o mais comum no café da manhã com proteína, né? O que as pessoas acabam conhecendo mais. Então, tu pode responder com várias outras opções que ela pode trazer de café da manhã. Então, um whey de chocolate. O que mais teria proteína? Um iogurte natural também com whey e frutas. Então tu pode trazer várias opções e se tu conseguir trazer opções mais fora da caixa, mais fora do que ela já provavelmente já viu por aí na internet, melhor ainda. Então tu responde ali, digamos que seja nesse caso, tu responde algumas caixinhas até o horário da tua publicação. No horário da tua publicação tu reposta ali nos stories, escreve alguma chamada. Então, aqui eu dei várias ideias de café da manhã com proteína que vão te ajudar a bater a meta no final do dia. Se foi, por exemplo, cafés da manhã específicos para dias muito quentes, para quem não tem muita vontade de comer de manhã, então tu pode fazer essa chamada falando que, olha, se tu é uma daquelas pessoas que não consegue comer muito de manhã, hoje eu trouxe aqui 5 ideias que vão facilitar o teu dia, que vão facilitar com que tu bata a tua meta de proteínas e que use o café da manhã a seu favor. Então, esse tipo de contextualização para fazer uma chamada ali para tua publicação e daí depois tu continua esse tema. Então, continua ali respondendo as caixinhas de perguntas. Confesso que eu gosto muito dessa estratégia da caixinha de perguntas, porque assim é fácil tu manter o dia inteiro os teus stories com aquele tema, porque as pessoas vão perguntando sobre o tema, tu vai respondendo, então fica algo mais fácil de trazer mesmo. E sempre no teu dia, quando tiver oportunidade de falar sobre aquele tema, então depois no teu lanche da manhã, lanche da tarde, tu pode mostrar também qual é a proteína que tu tá usando e como aquilo poderia ser incluído no café da manhã, por exemplo. Então entende como é todo um contexto que vai fazer com que as pessoas, tanto elas tenham mais interesse na tua publicação, claro que já tem que ter uma base de que o teu público de forma geral, eles já precisam ter interesse naquele tema, mas tu pode despertar aquele interesse pontual. Então, às vezes ela nem estava pensando em um café da manhã proteico, mas como tu tá falando tanto disso, às vezes falando no dia anterior, começou a falar agora de manhã, quando tu postar ali opções de café da manhã proteico, ela vai sentir muita vontade de olhar aquela publicação. Outra estratégia que eu vou trazer uma aula só sobre ela aqui nesse módulo de Instagram é na última página ou no último segundo do teu Reels, mas eu particularmente gosto mais de usar em carrosséis, é fazer uma chamada para que a pessoa ela escreva uma palavra em específico e receba um material no direct. Então, mais uma vez, usando o exemplo das ideias de café da manhã, tu pode fazer uma chamada para a pessoa ela escrever café ou café da manhã, algo nesse sentido, para ela receber um e-book com mais de 10, mais de 20, mais de 30 ideias de café da manhã proteicos. E daí ali dentro tu pode separar 10 receitas com whey protein, 10 receitas salgadas, 10 receitas doces. É algo irresistível, porque a pessoa ela só precisa comentar uma coisa para receber esse material de forma totalmente gratuita. E isso ajuda muito no alcance do teu conteúdo, porque tu vai ver que vai gerar muito mais comentários. E aqui dentro do universo tem esse módulo onde eu coloco vários desses materiais que tu só precisa entrar ali, colocar a tua identidade visual, então a letra que tu usa dentro do teu perfil, as cores, e depois salvar e ir enviando para os teus seguidores. Lembra de sempre usar essas chamadas como também uma oportunidade de venda. Então, no final dessas chamadas, tu sempre faz uma segunda chamada para a pessoa comprar algo de ti. Nesses casos, eu gosto de oferecer coisas de valores menores. Então, por exemplo, eu tenho um e-book de R$27, de R$37, faz uma chamada no final dessa mensagem, desse bônus que a pessoa vai receber, tu faz uma chamada para ela fazer essa compra. Então, seguindo esse exemplo ainda da receita, tu pode fazer a chamada do tipo, se tu gosta de receitas fáceis e rápidas que vão te ajudar no teu emagrecimento para usar no dia a dia, eu tenho um e-book com mais de 100 receitas e ele custa só R$17. E daí tu coloca o link. Assim tu consegue fazer com que o teu perfil ele esteja sempre tendo um alcance legal e ainda consegue ter uma oportunidade de venda, mesmo que seja um produto ali mais porta de entrada, onde o lucro vai ser baixo, mas ainda assim é um produto porta de entrada que vai abrir portas para a pessoa te conhecer um pouco mais do teu trabalho, muitas vezes lembrar de ti no dia a dia e quem sabe comprar um produto mais caro ou contratar um serviço mais caro que tu oferece. E por essa aula é isso, eu só queria te mostrar que a questão não é o agendamento, a questão é tudo que tu faz em torno da tua publicação, isso sim realmente vai interferir no teu alcance, então tu pode usar a ferramenta de agendamento sem medo e usar dessas formas estratégicas, claro que vai dar uma ajudinha a mais, mas
Se tu também não tiver horários livres durante o teu dia, não tem problema. Agenda ali num horário que tu vê que o teu público tá mais online e de noite, quando tu tiver um tempo, tu vai respondendo essas interações. E se tu ficou com alguma dúvida sobre essa aula, tu pode escrever aqui nos comentários ou enviar lá no grupo do Telegram, onde a gente pode ter uma conversa com todas as meninas e tirar tuas dúvidas, que também pode ser a dúvida de muitas outras.